Olá, meus amigos. Eu estava aqui pensando. Se é da vontade do Senhor que todos os seres humanos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, então por que exatamente os seres humanos não conseguem discernir a verdade de Deus registrada nas Escrituras? Seria porque Deus teria ocultado esta verdade dos seres humanos? Não, absolutamente não. Quem tem ocultado a verdade de Deus são seus líderes religiosos de vocês. Eles têm transformado a verdade de Deus em mentira através da ciência humana. Sim, através da teologia, da escatologia e da exegese, eles tentam distorcer a verdade de Deus, ocultando a verdade espiritual de vocês. Por que eu digo isto? Simples. Porque não há nada de difícil interpretação registrado nas Escrituras. Porque Deus se expressou exatamente através da nossa sabedoria humana. Prova disso é que disse Jesus a Nicodemos: Nicodemos, tu sendo mestre em Israel, não compreende estes assuntos em se tratando de assuntos terrenos. Como me crereis se eu vos falar de assuntos celestiais? Está vendo? Jesus não se explicava, não ensinava assuntos que estavam fora da esfera intelectual do ser humano. Jesus se utilizou de assuntos terrenos, ou seja, se utilizou da sabedoria humana, para relatar a verdade de Deus a nós. Neste caso, como assim é impossível chegar ao pleno conhecimento da verdade? Através da leitura das Escrituras. Não é, meu querido amigo. Isto está errado. O próprio apóstolo Paulo disse: Leite vos desde beber, porque sois criança e não suportais alimento sólido. Ou seja, o apóstolo Paulo também não falou de assuntos espirituais, senão de assuntos terrenos, relacionados à sabedoria humana, para abrir o entendimento do homem natural para aquilo que é espiritual. Neste caso, é mais fácil chegar ao pleno conhecimento da verdade através das Escrituras do que se pode imaginar, porque tudo que está registrado nas Escrituras é sabedoria humana. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Veja por você mesmo o que consta. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 36, disse Jesus: E não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Qual a dificuldade de interpretação de texto? Nenhuma, porque é uma linguagem humana. Sim, Deus se utilizou da sabedoria humana, da linguagem humana, do intelecto humano, para relatar a sua verdade através da nossa. Aqui, Jesus está afirmando que os pensamentos do ser humano não possuem poder, nem mesmo para tornar um fio de cabelo branco em preto, porque os pensamentos do ser humano não possuem poder. Mas por que exatamente Deus não concedeu poder aos pensamentos da carne? Simples. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, disse Paulo: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por que exatamente Deus estaria concedendo poder aos pensamentos da carne? Não há lógica alguma. Para se possuir poder, é necessário primeiro nascer de novo, disse Jesus. Prova disso é que no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. O poder pertence a Deus, não aos homens. O poder de Deus flui através de nós quando o Espírito passa a fazer morada no homem. Este poder é proveniente de Deus, não do ser humano. Ele flui através do homem. Prova disso é que no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, disse o Senhor. Por isso, Deus teve que se utilizar dos pensamentos da carne para abrir o entendimento do homem natural, para aquilo que estava fora do seu alcance. Se Deus tivesse falado de assuntos espirituais nas Escrituras, o ser humano jamais poderia chegar ao pleno conhecimento da verdade, pois estes assuntos a carne não discerne, porém, sabedoria humana sim. Por isto, no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, disse o apóstolo Paulo: nós, porém, temos a mente de Cristo. A pergunta que se levanta é: como eles obtiveram a mente de Cristo? Simples, através da mentalidade da carne. Sim, os assuntos registrados através dos séculos e gerações, registrados nas Escrituras, servem para abrir o entendimento dos seres humanos para aquilo que está fora do alcance da sua mente natural. Mas é através da mente carnal que o ser humano passa a adquirir a mente espiritual de Cristo. Você consegue entender que os assuntos registrados nas Escrituras nos guiam a toda a verdade?
pois é através desta mentalidade da carne que o homem consegue entender estes mistérios espirituais. Porque o apóstolo Paulo, antes de obter a mente espiritual de Cristo, ele tinha exatamente uma mente humana como a nossa. E foi através dos assuntos da carne que ele obteve este conhecimento para entender a verdade, que o homem precisa nascer de novo. Então, qual a dificuldade de interpretação de texto? Nenhuma. Deus facilitou tudo para nós. É exatamente assim que os profetas, que Jesus e os apóstolos conseguiram entender estes mistérios, através dos assuntos da carne registrado nas Escrituras. Veja, meu querido amigo, preste atenção. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. Disse Jesus: Não crês que eu estou no meu Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que realiza as suas obras. Mais uma vez, qual a dificuldade de interpretação de texto? Nenhuma. Qualquer ser humano, sim, é capaz de discernir esses assuntos, porque isto é um assunto da carne. Sim, um assunto carnal. Qualquer pessoa, através do intelecto que tenha estudado, é capaz de compreender exatamente o que está registrado nesta passagem. Repito, disse Jesus: Não crês que eu estou no Pai? Jesus estava afirmando que ele estava no Pai e que o Pai estava nele. Qual a dificuldade de interpretação de texto? Nenhuma. Disse Jesus: As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Por quê? Porque era o Pai que estava falando através dele. Mas o Pai que está em mim é que realiza as suas obras. O poder pertencia a Deus, não ao homem Jesus. Qual a dificuldade de interpretação de texto? Nenhuma. Não era o homem Jesus que estava curando os enfermos, mas era o poder de Deus que estava fluindo através do homem Jesus. Este poder não pertencia à carne e o sangue, mas ao Senhor. Você consegue entender que é mais simples e fácil de entender do que se pode imaginar? O que o homem Jesus está afirmando é que quem estava realizando a obra não era os pensamentos da carne, mas a mente de Cristo que estava realizando a obra do Pai através dele. Prova disso é que no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, disse Paulo: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não vem de nós mesmos. É exatamente isso que Jesus estava afirmando, que não era ele que estava realizando a obra de Deus, mas sim Deus que estava realizando a sua obra através do seu Espírito. Pois o Espírito de Deus estava sobre o homem Jesus, e era este Espírito que estava realizando a obra, que é o próprio Cristo. Este poder não vem do homem, mas vem de Deus. Este poder estava fluindo através do homem Jesus, mas não pertencia a Jesus. Repito, disse Paulo: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não vem de nós mesmos. Repito mais uma vez, é exatamente isso que Jesus afirmou quando ele disse: Mas o Pai que está em mim é que realiza as suas obras. Este poder estava fluindo através do homem Jesus, mas não pertencia a Jesus, pertencia a Deus. Assim como os profetas realizaram milagres, assim como Jesus também realizou milagres. Assim, mais uma vez, repito, como os apóstolos o fizeram. Este poder não pertencia a eles, pertencia a Deus. Deus realizou a sua obra através de todos os profetas, através do homem Jesus e através dos apóstolos. Agora eu te pergunto, qual a dificuldade de interpretação de texto? Nenhuma, porque isso é uma linguagem humana. Deus se utilizou da sabedoria humana para repassar a sua verdade através da nossa. Prova disso é que no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30, disse Jesus: Por mim mesmo nada posso fazer. Assim como você, assim como eu, porque os nossos pensamentos da carne não possuem poder para alterar a nossa realidade. Para alterar a realidade humana é necessário possuir a mente de Cristo. E esta mente de Cristo se adquire através exatamente dos assuntos da carne, porque os assuntos dos pensamentos do homem natural, que nos guiam a toda a verdade. Deus se utilizou exatamente dos pensamentos da carne, para nos guiar ao pleno conhecimento da verdade. Você consegue entender este mistério, meu querido amigo? Ainda não está entendendo? Então, para encerrar, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20, disse Jesus: Naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Porque todos somos um só. Sim. Porém, este poder que a tudo excede
É proveniente da nossa verdadeira identidade espiritual, que é Cristo. Pois disse o apóstolo Paulo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você entenderá este mistério, que desde o princípio a sua verdadeira identidade era a identidade de Deus. A única coisa que está acontecendo, que está te afastando de Deus, são os pensamentos da carne, que não são seus inimigos diretamente, porque são estes pensamentos da carne que estão revelando a verdade do Pai a você. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.